Meus queridos, é Natal, né? Nós estamos comemorando Natal desde ontem, né? Ontem nós comemoramos lá com a família da minha esposa, hoje nós comemoramos com a minha família, e agora nós estamos aqui comemorando o Natal, celebrando o Natal com a nossa família em Cristo, com os nossos irmãos de fé. E para nós pensarmos um pouco mais a respeito do Natal e não deixar que o Natal seja apenas festas, eu quero lembrar aos irmãos que Natal é o anúncio de que há um Deus entre nós. Um Deus entre nós. Isso é a revelação máxima do Natal. Há um Deus entre nós. Há um Deus no meio dos homens. E essa é a verdade do Natal que precisa ficar gravada no nosso coração, para que nós possamos viver todos os dias da nossa vida como se nesse dia fosse Natal. Como se nesse dia nós tivéssemos a obrigação, ou o prazer, ou a alegria, de nos reunirmos com os nossos e de nos alegrarmos, de festejarmos. A alegria de doar, a alegria de dar, a alegria de presentear, a alegria de mandar uma mensagem, a fazer aquilo que poderíamos fazer todos os dias, sabendo dessa verdade que há um Deus no meio de nós. E de onde eu tiro esse título, eu tiro essa mensagem? Do Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 14. João, no capítulo 1, verso 14, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí nesse endereço. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Habitou entre nós. Este versículo e essa frase, e o Verbo se fez carne, meus queridos, é para mim a frase ápice deste capítulo. Este capítulo, sem essa frase, sem essa revelação, ele seria extraordinário, maravilhoso, mas ele não seria tão concreto, tão real, tão vívido para nós, quando nós lemos que o Verbo habitou entre nós. Ele é o ápice desse versículo, porque desde o início do capítulo, João vem revelando Jesus Cristo. E ele vem revelando Jesus como Deus. Ele vem revelando a deidade de Cristo Jesus. E ela é determinante, porque ela faz com que tudo que foi dito antes a respeito de Jesus faça sentido para nós. Porque é a partir dela que tudo que nos é revelado antes a respeito de Jesus é que faz com que tudo isso deixe de ser abstrato, deixa de ser apenas uma informação, um conhecimento adquirido e passa a ser uma realidade concreta e absoluta no coração daqueles que creem na palavra de Deus como palavra de Deus. Observe aí nas páginas da sua Bíblia que no verso 1 e no verso 2, João afirma a deidade, dizendo claramente que ele estava com Deus e que ele era Deus. Versos 1 e versos 2. No verso 3 ele diz que todas as coisas foram criadas por ele, Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que é teria sido. O verso 4 diz que ele é a vida, e a vida está nele. Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, mas é aquele que faz com que todas as coisas vivas subsistem. Tudo que tem vida porque ele concede a vida. Dos versos 5 até o verso 9, João diz que Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. É uma afirmação de que Jesus é a luz do mundo e de que as trevas não puderam detê-lo. No verso 10,
no verso 13, ele já começa a falar da presença do Verbo no meio dos homens. Mas é no verso 14 que ele afirma categoricamente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está dizendo com o Verbo é o Logos é a palavra, e a palavra é Jesus. Ele está dizendo é que Deus se fez homem, Deus se encarnou, ou seja, se fez carne, se tornou carne. Aquilo que era luz inacessível, aquilo que era apenas amor, apenas espírito, ele se materializa, ele se faz carne no meio dos homens. Deus se faz presente de uma forma como nunca havia feito na história da humanidade. Ele agora é como um de nós. Ele é um ser humano, carne, osso. Não é mais luz inacessível, não é mais um Deus abstrato, um Deus que nunca foi visto. Agora é um Deus que se pode ver, que se pode tocar, que se pode sentir, que se pode apalpar. Ele agora é Emanuel, é Deus conosco, é Deus entre nós. E porque é Deus entre nós, um Verbo que se faz carne, ele vai passar a ser também Deus em nós. Primeiro, um Deus entre nós, e depois, um Deus em nós. Natal é isso, meus queridos. Natal é mais que a celebração de um nascimento, de uma criança. Natal é a celebração da anunciação de um Deus que se faz homem, que habita entre nós. Um Deus que não se contenta apenas em criar e salvar a sua criação, e dar à sua criação a possibilidade da vida biológica, da vida eterna, mas um Deus completamente dado, entregue, revelado nas palavras do apóstolo João. E quem melhor do que João para poder anunciar a revelação completa de um Deus que é 100% homem e é 100% Deus? João não está falando de algo ou de alguém que ele ouviu falar. João está dizendo a respeito daquele que ele viu com os seus próprios olhos. João diz isso na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 1. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida. É desse que eu falo, é desse que eu prego, é esse que eu anuncio, é sobre ele que eu falo o que falo, e é por ele que eu faço o que faço. Não é como eu ouvi falar de um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Não, eu falo de um Deus que se fez homem, habitou entre nós, e de um Deus que eu vi com os meus próprios olhos, que eu apalpei com as minhas próprias mãos. O que João está falando é de um grande privilégio do Natal. Qual é o privilégio do Natal? O privilégio do Natal é o privilégio que a geração de João teve e que outra geração não teve e outra geração não terá. De ter visto com os próprios olhos, ouvido com os próprios ouvidos e tocado com as próprias mãos. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Daniel, Sadraque, Misaque, Abidnego, Eliseu e Elias, e todos os grandes homens e mulheres do passado tiveram experiências extraordinárias com Deus. Ouviram a voz de Deus, falaram com Deus, mas nunca o viram, nunca o tocaram. Mas João, os demais discípulos, os seguidores de Jesus, esses comeram com ele, beberam com ele, se assentaram à mesa com ele. João reclinou, deitou nos seus ombros. João fala com propriedade. João fala com certeza. João fala com clareza e categoricamente: esse que eu vi, ouvi e toquei é Deus. É Deus entre os homens, é Deus encarnado. O Verbo se fez carne. E olha que ele diz: vimos a sua glória.
A grande notícia é que Deus se faz homem. A grande testemunha, João, que estava lá, que diz, vimos, porque não viu sozinho, porque não estava só. Diz, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 15, ele diz, o qual é a imagem do Deus vivo. É Paulo falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus vivo. O escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 1, verso 3, o Filho, com letra maiúscula, o Filho é Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A expressão exata, a expressão máxima do seu ser. Está falando de Jesus em relação a Deus. Ele é a expressão, Ele é a glória, Ele é aquilo que nós podemos conhecer de Deus, Ele é aquilo que nós podemos perceber de Deus. Esse é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso Natal é a revelação de que Deus habitou entre os homens. E essa revelação nos traz, ou nos mostra, nos apresenta um Deus relacional. Um Deus diferente dos outros deuses. Um Deus diferente. Porque os outros deuses são apenas deuses lá, deuses longe, deuses que não têm vida em si mesmo, deuses que não fazem nada além daquilo que os homens acreditam que ele pode fazer. Os outros deuses são mitos, são ídolos que precisam ser carregados, levados de um lado para o outro, mas esse Deus de Israel, esse Deus em espírito, esse Deus em verdade, esse Deus é diferente. Esse Deus é um Deus que se faz carne, que habita entre os homens, e Ele faz isso por uma razão. Ele quer se relacionar com os homens. Ele quer se dar a conhecer, mas Ele também quer experimentar o que é ser humano, para que Ele possa se compadecer. Natal diz para a gente que Deus compreendeu que ser Deus lá é muito fácil, que um Deus de verdade é Deus aqui. É Deus entre os seus, é Deus entre a sua criação, a sua criatura. Por isso que é em Jesus, é no Natal, que Deus se faz à semelhança dos homens, para que os homens tenham a oportunidade de se tornarem a semelhança de Deus. É Deus se fazendo semelhança de homem, para que os homens se façam a semelhança de Deus. É como se Deus dissesse mais ou menos assim, olhem para Jesus, veja o que é gente de verdade, olhe para Jesus e veja o que é um ser humano de verdade, porque até agora a referência é de um Deus lá em cima nos céus, e a herança que vocês carregam é a herança de Adão, mas a partir do Natal, a partir de Jesus, tudo se torna diferente, porque Deus está entre nós. E agora a referência não é mais Adão, a referência é Jesus, o homem perfeito, o varão perfeito. Aquele que não cometeu pecado, que nenhuma inverdade foi encontrada na sua boca. E o que o Natal diz para nós é que esse é o propósito de Deus para a sua criação. Foi isso que Deus sempre quis, foi isso que Deus sempre planejou. O projeto inicial de Deus é homens à imagem e à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Uma humanidade completamente ou absolutamente igual ao seu único Filho, Jesus Cristo, o varão perfeito. É isso que está escrito em Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Natal é parte do plano de Deus. Não é o plano B, faz parte do plano original de Deus, ter uma família de homens e de mulheres com uma mente completamente cristianizada, completamente transformada à imagem perfeita, absoluta de seu Filho Jesus Cristo. Por isso o Natal é tão extraordinário.
Porque quando nós olhamos para tudo isso, pelo menos na minha cabeça, só vem uma palavra: graça. Isso é graça. Porque Deus poderia não ter feito nada disso. Deus poderia não ter se preocupado nem com nada e nem com ninguém. Ele poderia ter ficado lá, onde ele estava. Mas ele decidiu, por vontade própria, se fazer homem, e sendo homem se fazer servo, e tudo isso por causa de nós, por amor a nós. E isso é extraordinário, meus irmãos, porque o nome disso é graça, não tem outro nome para isso a não ser graça, porque o Natal revela a graça de Deus no meio de nós. Natal é graça. E é interessante que essa graça, tão pouco percebida, embora estivesse lá o tempo todo, no Antigo Testamento, ela é revelada através de Jesus, e aqui João vai dizer que ele é cheio de graça e de verdade. A expressão máxima da graça de Deus tem um nome, como é que é? Jesus. Como é que chama a graça de Deus? A graça de Deus chama Jesus. Ele é a revelação máxima da graça de Deus, a expressão máxima, exata, do Deus vivo, do Deus soberano, do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, um Deus conhecido no Antigo Testamento como um Deus terrível para os seus inimigos, mas que Jesus vem revelar, com ainda mais exatidão, com ainda mais graça, um Deus de graça. Por isso é que Pedro diz, o Deus de toda graça. Mas essa não é a única revelação, porque no Antigo Testamento Deus já vem se revelando de graça em graça. De graça em graça, Deus mesmo já havia revelado, desde o início da criação de tudo. Mas eu quero ilustrar isso com um texto que está em Êxodo, no capítulo 34, versos 6 a 8, que é Deus se revelando a Moisés. Exatamente depois que Deus deu a lei, o povo rebelou, Moisés quebrou as tábuas e Deus falou, traz outras tábuas. Vamos escrever isso de novo. E Moisés está lá com as tábuas na mão e Deus passa diante de Moisés e Deus proclama, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. É Deus dizendo para Moisés, esse sou eu, Moisés, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Poderia ter um ponto aqui, né? Ponto, acabou. E Moisés então ficaria com a revelação de Deus. Deus é um Deus cheio de graça, de amor, de misericórdia, um Deus que perdoa pecados, um Deus que perdoa milhares e milhares de arrependidos. Mas o texto continua, porque Deus nunca é Deus pela metade, Deus sempre é um Deus completo, verdadeiro, e ele diz que guarda a beneficência de milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e dos filhos até a terceira e a quarta geração. E aí o Antigo Testamento todo, como muitas vezes nós fazemos, se apegou ao Deus que castiga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Logo então esse Deus é mau, esse Deus é injusto, esse Deus é um Deus carrasco, um Deus carrancudo, um Deus irado, um Deus que está o tempo todo esperando que a gente faça alguma coisa para que Ele então nos puna, para que Ele nos castigue. Eu creio que Moisés viu exatamente o Deus de toda graça com o Deus de toda justiça. Por isso, o verso 8 diz que Moisés apressou-se, e eu não sei se ele apressou-se por causa do verso 7 ou se foi por causa do verso 6, mas é que ele apressou-se e inclinou a cabeça em terra e adorou. E adorou. Porque um Deus assim, o que a gente faz diante dele? A gente adora. A gente se prostra.
a gente reconhece o poder, a gente reconhece a autoridade, a gente reconhece a Deus por inteiro, um Deus cheio de graça, de amor e de misericórdia, mas um Deus justo e que faz justiça. E o que a gente vai descobrindo com tudo isso é que a cada manifestação de Deus, seja ela qual for, no fundo, ela está sustentada só por uma coisa: graça. Uma atitude de graça. Cada manifestação, cada revelação de Deus é uma atitude da sua graça para conosco. Graça, solidariedade, compaixão, amor pleno, amor completo, amor absoluto. Isso sim é graça. Isso sim é compaixão. Isso sim é solidariedade. Porque um Deus assim, que pode todas as coisas, meus queridos, preste atenção, esse Deus é bom por essência, por natureza. É um Deus que poderia acabar com tudo, destruir tudo, mas não o faz, porque a sua essência é benigna. Quando nós queremos ser bom, quando nós queremos ser generoso, gracioso, o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma visita, nós fazemos uma oferta, nós fazemos uma doação, nós ajudamos de alguma forma, de alguma maneira, mas nós não passamos a morar com aqueles que nós visitamos por compaixão e graça. Nós até damos uma cesta básica, mas nós não vivemos com eles. Nós não comemos com eles. Nós até damos algumas mudas de roupa que já não nos servem mais, mas nós não nos vestimos com eles. Nós não trocamos com eles as suas vestes, nós não dizemos, olha, coma a minha comida e eu como a sua comida, vista as minhas roupas e eu visto as suas roupas. Nós até tiramos um pouco dos nossos recursos e nós doamos e dizemos, olha, desfrute um pouco do que eu tenho. Porque eu não quero desfrutar do que você tem. Quero até te ajudar, mas você aí e eu aqui. E olha, isso não está de tudo ruim não, porque isso é o máximo que nós conseguimos fazer como seres humanos. E precisamos continuar fazendo isso, cada vez mais e melhor. Mas sabe qual que é a diferença entre Deus e nós? É que nós precisamos disso. Deus não. A diferença é que Deus, Ele se fez um de nós. Ele vestiu as nossas roupas, Ele comeu a nossa comida, Ele morou nas nossas casas, Ele habitou entre nós, Ele experimentou exatamente o que nós experimentamos. Ele sofreu as nossas dores, Ele comeu do nosso pão, aliás, Ele partiu o pão conosco. Isso é amor, isso é graça plena, absoluta, isso é bondade. Isso é ser Deus no meio dos homens. Deus, aqui, como diz um pastor, ele muda de endereço. Ele muda de endereço. Onde Deus mora agora? Deus mora entre os homens. E Ele andou entre os homens. Jesus, o Deus encarnado, a manifestação maior do amor e da graça de Deus. Morando numa Palestina de 2000 anos atrás, não tinha Coca-Cola, não tinha água mineral, não tinha uma mesa farta como a nossa, não tinha carro do ano, não tinha casa de telha. Mas Ele se propôs a tudo isso. Ele se deu a tudo isso. Porque Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus de amor, é um Deus de graça. E é isso que a Bíblia diz a respeito de Deus, meus queridos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito do Deus Jesus, é que Ele seria a expressão máxima do amor e da graça do Deus Pai. Por isso é que nós cantamos aqui Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado
maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Meus irmãos, eu quero concluir e eu quero fazer uma pergunta. E a pergunta é, refletindo, pensando em tudo que nós ouvimos aqui agora, e a grande verdade que muitas vezes foge do nosso pensamento, do nosso coração, de que há um Deus entre nós. Há um Deus entre nós. E aí? Se essa fosse a primeira notícia que você recebesse a respeito de Deus, é que agora há um Deus aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Que Deus é esse? Todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou e sustenta todas as coisas só pelo poder da sua palavra. Um Deus que nos amou tanto, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e quando nos amou com um amor incondicional, um amor eterno. Um Deus, meus queridos, que se fez carne e habitou entre nós, um Deus que habitou entre nós e depois habitou em nós por meio do teu Espírito. Um Deus que ama e concede graça aos humildes, um Deus que perdoa o pecado dos pecadores, um Deus que se fez homem, e sendo homem se fez servo, e servo obediente, obedeceu até a morte, e a morte de cruz. E a pergunta é, o que fazer diante de um Deus assim? O que a gente faz? Deus está aqui, Deus está neste lugar, esse Deus que poderia estar em qualquer outro lugar do universo, Ele andou na Palestina de 2000 anos atrás, comeu um pão feito com farinha e mais alguma coisinha. Esse Deus resolveu, por pura graça, deixar de andar entre nós e passar a viver e a morar em nós. O que é que a gente faz diante de um Deus assim? A gente faz o que Moisés fez. A gente se prostra. A gente simplesmente se prostra e adora. A gente se prostra diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade e reconhece a sua grandeza. A gente adora diante daquele que é um Deus cheio de amor, cheio de graça, de misericórdia, de compaixão, um Deus que sabe amar e ama de fato e de verdade. A gente simplesmente se curva, adora e obedece. É o reconhecimento de que Jesus é a expressão máxima da graça e do amor de Deus.